amor, calma, a gente está pagando faculdade, né? Basicamente era quase R$ 1.000 só eu e ele de faculdade. Então, assim, para 2 assalariados era um valor muito alto. E a gente pagando faculdade, pagando as coisas, graças a Deus a gente não paga aluguel, mas enfim, tinha as outras contas, às vezes contas do casamento que veio. Mas enfim, a gente decidiu, sentou, teve uma conversa com a Rô. E ela falou, por que vocês não falam com o pastor Ataúfo? Ele é um homem de Deus abençoado na vida financeira. E eu tenho certeza que vai ser coisa boa. E eu falei, é verdade, amor, vamos falar com o pastor. O pastor sentou com a gente, orou, nos instruiu. Foi muito bom para a nossa vida financeira. A gente foi totalmente transparente com ele, para que ele pudesse, né, nos orientar, não só na palavra de Deus, mas com a experiência que ele tem. E ele nos ajudou e nos abençoou. E aí, com isso, esse é o meu testemunho. Em dezembro de 2021, eu estava fazendo um processo seletivo e eu passei em 5 etapas. Quando chegou na última, eu fiz uma oração com Deus. Eu falei, Senhor, se eu passar nesse emprego, nessa entrevista, eu faço um voto com o Senhor, que além do meu dízimo, eu vou dar um valor X. E acredite, irmãos, era um valor significativo para a gente. E eu falei, ele é meu esposo, eu preciso contar para ele, porque ele sabe de tudo, ele sabe do meu salário, sabe da minha vida financeira. Eu preciso falar para ele e preciso falar para o pastor, porque o pastor está sabendo da nossa vida financeira, eu preciso contar para ele. Vai falar, de onde está saindo isso daqui? E eu tinha que falar para o pastor. Então eu falei, Senhor, eu vou falar só para o pastor e só para o meu marido, eu não quero falar para ninguém. Porque às vezes quando a gente fala as coisas, dá a entender que a gente, nossa, tá falando, tá querendo se achar, porque dá mais, porque dá isso, e nunca foi a intenção do meu coração, e Deus sabe disso. Mas o pastor uma vez falou comigo, filha, às vezes você tem que testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida, né? Não precisa falar valor, não precisa falar, mas tem coisas que você precisa testemunhar, né? O que Deus fez. E assim foi, fiz o voto com o Senhor, falei com o Gabriel. E a gente não pode mentir, nós estamos no altar, né? Quando eu falei para ele, ele virou para mim, arregalou os olhos. Como você faz um voto desse? A gente com tanta conta para pagar, você me faz um voto desse, pagando aquilo. Eu só respirei do jeito que eu estava, eu falei assim, eu não vou voltar atrás. É o meu voto e é o meu voto. E eu nem tinha passado na entrevista. Mas, amém. Aí foi... Recebi a ligação da mulher, ela falou assim, Júlia, você aceita fazer parte da nossa empresa? E eu passei, irmãos. Liguei para minha mãe chorando, liguei para ele chorando, e eu passei. Em dezembro eu fiz 1 ano na empresa, e eu fiz o voto com o Senhor de 1 ano. E eu falei, Senhor, durante 1 ano, eu vou ser fiel. Irmãos, tinha dia que eu falava assim, eu não vou nem pensar, eu já vou transferir esse dinheiro. Mandava para a tesouraria da igreja, está aqui o meu dízimo desse mês, está aqui o meu dízimo desse mês. E foi passando, isso foi em janeiro, né? Em janeiro eu recebi o salário de dezembro, como eu tinha entrado, não tinha o valor total que era o meu salário. Eu falei, Senhor, eu vou iniciar em fevereiro, e em janeiro vai ser meu último dízimo e meu último voto com Deus. Dízimo não, irmãos, dízimo permanece, é o meu voto. E aí foi em janeiro agora, fez 1 ano, e aí eu falei com ele, né? Conforme isso foi passando, isso foi em dezembro de 2021. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando foi em maio, a empresa estava crescendo muito e eles deram uma proposta para aumentar a jornada. Em 5 meses o meu salário aumentou, mas já era bom com que eu ia entrar. Aumentou em 5 meses. Quando foi em agosto, tinha um processo seletivo para uma vaga acima do que ele é. E agora ele vai contar, porque bênção, não posso contar a bênção dele, tem que contar a minha. Paz, irmãos. Sou meio vergonhoso, viu? Em agosto, eu participei desse processo seletivo, né, na empresa com a qual eu trabalho hoje. Já o segundo processo, que, para a graça de Deus, eu sou promovido. É a segunda promoção que eu tenho. E aí, antes de eu participar desse processo, eu conversei com ela, falei, amor, a carga horária vai aumentar, vão precisar mais de mim na empresa, porque é um cargo de liderança, né? Eu vou ficar bem cansado, trabalho, faculdade,
e aí, o que você acha? Ela falou, amor, a gente está precisando. O salário do que eu entrei há 4 anos atrás, glória a Deus, é ótimo, né? E aí eu fui para cima, participei, tinha 9 pessoas. Falei, Deus, se for da tua vontade, que seja feita ela, né? E aí passei pela primeira entrevista, e na segunda o horário não batia, porque era da meio-dia às 10. E eu faço faculdade das 7 da noite às 10 da noite. Falei, Deus, seja feita a tua vontade, é dentro do meu setor. Se eu passar, eu vou conversar com a minha chefe e ela vai conseguir um horário que eu consiga conciliar a faculdade, porque eu não quero parar de estudar, porque eu quero continuar crescendo. E ainda eu tentei ver para trocar a faculdade, porém o campus que eu faço hoje não tem horário da manhã. Falei, Deus, se não for para ser, glorificado é teu nome. E aí fiz o processo, e eu já estava desesperado, falei, não passei. E a minha chefe chamou na sala dela, ela falou, eu quero você é um dos nomes que tá, porém, eu preciso que você vá para outra unidade. Aí eu falei, não, eu participei do processo, nas 2 entrevistas eu falei que eu queria ficar aqui em Santana, e ela queria me mandar para a unidade da Pompeia. Eu falei, não quero. E o horário que eu quero também seria esse, mas eu não consigo por conta da faculdade. Ela, tá bom. Falou, tá bom, tudo bem. Eu vou ver, depois eu te dou a resposta. E nada de passar. Aí no outro dia, aí a moça do RH me ligou e falou, você passou na vaga. Aí eu falei, glória a Deus, mas até então o horário não sabia ainda. Aí eu falei, Deus, com a cara e com a coragem, agora eu vou conversar com ela. Aí eu falei, não tenho essa disponibilidade, seria possível trabalhar em outro horário, no horário intermediário, algo assim? Ela falou, então faz o seguinte, fica das 8 às 18. E aí, glória a Deus, trabalhei, glória a Deus. Só para concluir, o que era um voto lá atrás, que era desesperador e singelo ao mesmo tempo, porque eu não imaginava de promoção, eu não imaginava que meu salário ia aumentar. O que era um voto lá atrás se tornou grandes coisas na nossa vida depois. Então, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Não deixe seu dízimo ser igual era a escala dele, 12/36. Um mês sim, um mês não. Você dá um mês o dízimo, outro você não dá. Não faça isso. Seja fiel ao Senhor. Se precisar ficar com o nome sujo, irmãos, fique. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, mas não deixe de ser fiel a Ele. Não estou fazendo aqui, vai deixar de pagar tudo. Não é isso, mas às vezes você precisa dar um passo para que Deus coloque o chão e faça grandes coisas na sua vida. Amém? Muito obrigada. Agradeço a oportunidade.